noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live da semana. E aí, tá tudo bem com vocês? Vamos hoje falar sobre o tema, o que são sabotadores? Você vai descobrir muitas coisas hoje aqui. Essa nossa live vai ser baseada no livro Inteligência Positiva, do autor Sijard Chamin. Ele é professor dessa própria inteligência positiva na Universidade de Stanford. Olha que show! Então nós vamos pegar esse conceito dele e vamos trazer aqui para a live hoje, ok? Então, o que são sabotadores? Sabotadores são... Vamos refletir na palavra, na frase. Sua mente é sua amiga, mas também é sua inimiga. Como assim? Porque é justamente esses sabotadores ocorrem internamente, aqui ó, na nossa mente. Por isso que a gente vai entender hoje na prática o que quer dizer quando a gente fala assim, quem é seu maior inimigo? Você sabe? Se você não sabe, eu vou te falar. Seu maior inimigo é você versus você. É isso que quer dizer. Nós contra nós mesmos. Mas agora você vai entender por quê. Por que ocorre isso? E aí, por quê? São um conjunto de padrões mentais automáticos e habituais que tem sua voz própria. Oi, Cássia, que saudade! Seja bem-vinda! Então, o que são sabotadores, né? Eles são um conjunto de padrões mentais automáticos habituais, cada um com sua voz própria, crenças e suposições que trabalham contra o que é melhor pra gente. Olha aí, que luta, hein? Imagina, você tem isso aqui tudo na sua mente. Porém, eu tenho uma notícia boa pra gente aqui, que existe um opositor. E quem será? É o sábio. O sábio, ele acessa a nossa sabedoria, o discernimento mais profundo e frequentemente os poderes mentais que estão ali inexplorados. Então, quando a sua mente age como sua amiga, quem é que está no controle é o sábio e não os sabotadores, ok? É bom saber que tanto o sábio como os sabotadores, eles são alimentados numa região do nosso cérebro, tá bom? Então, vai vencer quem você mais alimentar, ativar. Então, olha só que coisa boa a notícia, que nós podemos ativar. E aí, você escolhe ativar quem? O sabotador ou o sábio? Eu aqui, a Sal, escolho ativar o sábio. Justamente porque... para enfraquecer os sabotadores. Tá? A gente vai sabendo aqui mais adiante o que é que vai acontecer. Então, olha, pesquisas de psicologia, neurociência e ciência organizacional, eles pegaram como amostra o consciente positivo da inteligência, que é o QP, e mostram que a medida da força relativa do sábio, em comparação aos seus sabotadores, está na base sólida da inteligência positiva, ou seja, muitas das tentativas que nós temos de melhorar tanto o nosso desempenho quanto a nossa felicidade, ela cai por água abaixo justamente porque nós mesmos estamos nos sabotando. Seja bem-vinda, Cláudia, tudo bom? Nós mesmos nos sabotamos. Então, saber trabalhar com consciente da inteligência positiva nos faz o quê? Mais felizes e menos estressados. Olha que notícia boa. E aí existe um teste para você medir aí o teu QP, né? Teu consciente da inteligência positiva, que você pede para mim, que eu te mando aí pelo direct, tá bom? E também no desafio Potencialize a Sua Essência, que ainda está aberta as inscrições aí no meu link da bio. Você entrando lá e se inscrevendo no desafio,
eu vou estar te passando a devolutiva. A devolutiva desse teste, que vai ajudar você a identificar e expor os teus sabotadores mais ativos. Esse é o primeiro passo para você estar o quê? Interceptando e enfraquecendo. Boa noite, Jó Santos, seja bem-vindo, Calabeiros na área. Então, esse teste vai justamente te favorecer para identificar qual o teu sabotador mais ativo, ok? E aí você vai poder o quê? Interceptá-lo e enfraquecê-lo, que é essa que é a proposta aqui. E de onde vêm esses sabotadores? De onde eles vêm? Eles são um fenômeno, universal. A questão não é se você os tem. A questão é quais você tem e quão forte eles estão em você. Eles começam como guardião, que nos ajudam a vencer as ameaças reais ou imaginárias, a nossa sobrevivência física e emocional quando crianças. É aí que eles surgem, para justamente fazer o que conosco? Imagina, você uma criança, quem já não foi criança aí? Mas a gente esquece que a gente já foi criança, né? Para quem lida com criança, para quem tem filhos, para quem trabalha com crianças, esquece que já foi criança. Olha só, imagina o quão é difícil ser criança. Você ser cobrado o tempo todo que você só estuda e tem que fazer outras coisas, e você não sabe fazer nada, você me atrapalha, eu estou aqui nessa vida porque eu tenho que estar batalhando por nós. Imagina se ele não tivesse esse sabotador crítico, para justamente fazer o quê? Que ele chegue na vida adulta e possa o quê? Reproduzir a espécie. Olha só. Justamente isso aqui, olha. Quando chegamos à idade adulta, esses sabotadores não são mais necessários. Só que tem um grande detalhe. Eles se tornam habitantes invisíveis. Olha só, olha que coisa da nossa mente. Se eles estão invisíveis, a gente não pode estar vendo eles. Eles formam as lentes pelas quais vemos e reagimos ao mundo, sem perceber que estamos usando lentes. Olha só, é igual eu aqui. Eu sei que eu estou usando óculos porque eu não enxergo nada sem óculos aqui. Coloquei o óculos e eu estou enxergando melhor. Mas esses sabotadores, não. Nós temos uma lente invisível e nem sabemos que usamos uma lente. E ela vai fazer o quê? Que a gente distorça a realidade do que a gente está vendo. Porque nós vamos estar vendo e reagindo ao mundo com essas lentes. Olha só, vamos refletir se faz sentido o que eu estou falando. Então, vamos saber da formação desses sabotadores. Desses sabotadores, agora eu estou falando no geral, mas eu vou estar falando só do sabotador universal, que é justamente o crítico, tá? Nós vamos entrar nas outras lives com um bloco de 3 sabotadores cúmplices que eu vou estar falando, dando as características. O que eu vou fazer agora do crítico vai ser o passo a passo que eu vou fazer no outro. E então, o que ocorre? A formação dos sabotadores começa a fazer sentido depois que você, nós entendemos e percebemos o objetivo principal dele, dos 15 a 20 anos de vida, que é sobreviver o tempo suficiente para o quê? Para deixar genes adiante. E aí eu vou dar o exemplo do sabotador crítico, que ele representa uma tendência muito de focar no negativo. Por quê? Porque ele surgiu justamente com um propósito da evolução humana. Se os nossos ancestrais não tivessem esse crítico aí, o livro lá ele dá um exemplo de uma árvore. Quando eles estavam em ar livre e viu o vento, as folhas se balançarem, eles faziam o quê? Saíam para se esconderem, para se protegerem. Esses que fizeram isso sobreviveram. Agora, tinha uns que queriam ainda entender e perceber o que estava acontecendo. Só que aí aconteceu o quê? Eles eram devorados por tigre.
esses não reproduziram genes. Olha para que surgiu o sabotador, que é hoje na vida adulta, que nos impede de muita coisa, tá? Passou a ser um sabotador pra gente, mas ele foi muito útil no passado, para nossos ancestrais, e na fase também infantil, para que nós suportarmos, para nós suportarmos fisicamente e emocionalmente tanta cobrança do meio exterior, de família, do nosso ambiente, entendeu? E tudo que passa do limite estraga, né? Não pode ter nem menos e nem mais. Na infância ele está na dose correta, mas na vida adulta ele já passou do limite, então ele passa a ser disfuncional. Boa noite, Rosilda. Então, é justamente no caso do perigo da floresta que eu dei o exemplo agora dos nossos ancestrais, né? Então, para a criança, a questão da sobrevivência não é só física, ela vai, como eu já falei, ela é emocional. E o que a gente vê nos adultos hoje em dia? Falta de quê? De maturidade emocional. Não consegue lidar mais com seus desafios, com seus problemas. Não é isso que acontece? Pessoas que você não entende, no trabalho tem um comportamento, em casa tem outro, na rua tem outro, ou seja, assim, tem várias facetas. Justamente porque não se livrou, não conseguiu anular o sabotador crítico. E o cérebro, ele está preparado para prestar atenção ao meio ambiente nos nossos primeiros anos. É essa que é a função do nosso cérebro. E aí o que acontece? E ajustar ele, né? Para que possamos suportar o peso emocional. O que eu acabei de falar para vocês aqui. E justamente que possamos encontrar e conseguir chegar à idade adulta e reprodutiva. É essa que é a função do nosso cérebro. É estar ali nos preparando para prestar atenção no ambiente, tá bom? Até chegar numa vida adulta e reprodutiva, o que a gente faz, né? A gente casa, constitui família, é justamente isso. Aí vem agora uma questão bem importante da gente estar refletindo e fazendo uma reflexão para que nós possamos começar a enfraquecer o nosso sabotador universal crítico. Mesmo se você não teve uma infância difícil, a vida ainda assim apresentou muitos desafios. Quando foi que ela apresentou muitos desafios? O quais os sabotadores, o sabotador universal crítico, ele teve que o quê? Se desenvolver. Aonde foi? Você pode ter tido pais amorosos, pode ter tido um ambiente bem saudável onde você cresceu, mas mesmo assim, você ainda tinha medo. Quando a sua mãe adoecia, eu nem digo quando adoecia, quando ela ia ter nenê. Eu tenho mais 3 irmãos, então o que acontecia? Quando eu ia para o hospital para ter bebê, e aí qual era a insegurança que dava? Será que ia voltar? E a gente, quando criança, a gente presencia nossos parentes falecendo, a gente observa. Então, aquilo a gente começa a ter o quê? A gente tem medo, tem insegurança. Então, mesmo se você teve um ambiente de muito amor, de muita felicidade, de muita tranquilidade, mas você teve essas sensações. E aonde mais você teve essa experiência? Quando você foi para a escola. Você teve colegas mais inteligentes que você, mais altos que você, mais engraçados que você. Tá vendo? Então, talvez você tenha tido um irmão que você acredita que seus pais davam mais atenção, preferiu mais eles. E é claro que havia crianças, né, no teu meio, teus primos, teus colegas, que sempre você poderia achar que eram melhores que você, que tinham mais coisas que você, certo? Houve um momento também que você se sentiu apavorado com a ideia da morte, como eu falei, né? No sentido de mãe ir para o hospital. Todas essas coisas a gente não sabia. Então, quando a gente via que adoeciam. E aí, de repente, houve um momento que você prometeu para você mesmo, até mesmo inconsciente, que você ia se proteger, que você não ia sofrer. E aí, sabe quem foi teu amigo nesse momento?
para que isso não ocorresse e você conseguisse se desenvolver, crescer e chegar na vida adulta? O crítico, o sabotador. Ele foi teu amigo. Certo? E aí, no total, existe 10 sabotadores. Junto com o crítico, existe mais 9, que nós chamamos de cúmplices. Que justamente são eles que eu vou começar a postar durante a semana, de cada um. E na live de quarta-feira eu vou falar sobre 3. E aí você vai conhecê-los, tá bom? Então, o crítico sempre se junta pelo menos a 1 a 2 sabotadores. Ele sempre está aliado. Cúmplice, né? Então, agora vamos ver. O sabotador crítico, ele ativa os outros, os cúmplices. Aí eu vou falar aqui mesmo dos pensamentos, ele tem características também em si, que ele vai focar nele mesmo, vai focar no outro e nas circunstâncias. Tem pensamentos, tem sentimentos e mentira que ele justifica para ele mesmo. Então eu vou começar a falar agora de cada um desse aí. Eu vou colocar como eu falei, que eu ia estar caracterizando aqui eles. Justamente. Olha só. Descrição e característica do... Vamos ver se a gente consegue já com esse panorama que eu vou dar, se a gente consegue identificar se nós temos esse crítico aí, sabotador universal, em alto grau ou menos grau. Ele acha defeito em si mesmo, no outro e na circunstância. Então, em si, ele se atormenta pelos erros que ele cometeu, entendeu? E justamente nos erros que ele cometeu ou no passado e nas falhas dele atual. E no outro, ele se concentra só no erro da pessoa. Ele não foca no lado bom. E ele também começa a pontuar muito coisas positivas e coisas negativas que a pessoa tem. Ele pontua muito no sentido, deixa eu ver aqui, superior e inferior. Ele tem isso. E na circunstância, ele insiste em ver somente o lado ruim das coisas. Ele não consegue ver como uma dádiva ou um presente para que ele possa evoluir, crescer, se fortalecer. Você se identifica com um desses pontos aí que eu falei? Em si, se condena o tempo todo pelos erros cometidos no passado, pelas falhas atuais. No outro, só foca no defeito, no lado ruim. Não consegue ver o lado bom. E sempre ele fala para o outro o lado superior, o lado inferior. E na circunstância, nos ambientes, no seu contexto, ele simplesmente só foca o quê? No lado ruim das coisas, do acontecimento. E não como uma forma dele conseguir o quê? Aproveitar e crescer e melhorar. Certo? Aí vem os pensamentos. Aí ele começa com o pensamento assim, o que há de errado? Aí começa, o que há de errado? Comigo. Depois ele, o que há de errado com o outro? Aí depois pensa assim, o que há de errado com as minhas circunstâncias, com o meu contexto, com a minha realidade? E o que há de errado com esse resultado? Os pensamentos são esses. Eu tenho esse pensamento, você tem esse pensamento. Dá para desconfiar que é de um sabotador universal? Dá? Não dá. Porque você vai entender lá na frente que ele vai ser confundido com algo que a gente tem muita confiança. Tá bom? Ele se mistura muito, ele se confunde muito. Então, e os sentimentos? Sentimentos aí vem de culpa, de arrependimento, de decepção, de raiva, de ansiedade. Essas são os sentimentos que ele faz a gente sentir. Aí vem a parte principal, as mentiras para justificar o que
esse sabotador faz conosco? Além de criticar o outro, além de criticar a si mesmo, o outro e as circunstâncias, ele ainda vem com a justificativa do quê? Se eu não pressionar, você vai ficar preguiçoso e acomodado. Dá para você desconfiar? Olha só como é convincente. Se eu não punir você pelos seus erros, você não vai aprender com eles e vai repeti-los. Nossa, gente, quando eu aprendi isso, eu digo, mas é impossível, não estou convencida. Aí eu fui estudando, fui treinando, fui observando em mim. Eu digo, nossa, faz todo sentido. É aí que mora o perigo. Ele está bem camuflado. Se eu não botar medo em você sobre os seus maus resultados futuros, olha só, você não vai dar duro para impedir que aconteça. Qual é esse exemplo que a gente pode estar dando? É quando você começa a pressionar alguém. Lembra que ele foca no lado ruim da pessoa, só não foca nas coisas boas? Ele só se concentra no erro da pessoa? Nessa hora aí, é isso. A pessoa, você é considerado como uma pessoa parada, uma pessoa que não faz nada? Quem aí gosta de receber crítica? Vamos refletir nisso? Eu não gosto. Hoje em dia, eu já aceito. Porque eu já vejo com outros olhos. Eu já vejo de uma forma de parar para refletir, analisar, para ver se faz sentido. Mas não quer dizer que não doa aqui dentro, dói aqui dentro. Porque geralmente a pessoa que vai criticar, ela não faz aquele sanduíche. Elogia, critica e elogia. Para fechar, como a gente aprende no feedback. Para você não ir direto, para você ir dando uma entradinha de leve, para a pessoa ir se desarmando do outro lado. E aí, ele começa com isso. E você não faz bem para outra pessoa. Você simplesmente desperta o outro sabotador que tem dentro da pessoa. Hoje em dia eu tenho praticado isso e tá dando muito resultado. Porque eu não aponto mais o erro e nem fico mais falando. Se eu estou falando com uma pessoa adulta, eu estou sendo o exemplo agora. Em vez de ainda estar perdendo tempo de falar, eu estou vindo buscar fazer a minha parte, o que está no meu controle. E o resultado é maravilhoso, porque você precisa saber como falar e nós não sabemos nos comunicar. Por causa desses sabotadores. A gente fala, é grosso, cobra e não percebe, porque a gente critica a nós mesmos, criticamos o outro, criticamos o mundo, criticamos a condição que a gente tem. Fica quase que natural, você vem com ele lá de trás, nos teus ancestrais, você traz isso, aí você na infância usa também, precisa bastante para poder sobreviver, ter chegado onde estamos, entre aspas, quase que normais, né? Cheio de bloqueios, mas estamos aqui buscando. E você não faz o bem para a pessoa. Então, essas mentiras para justificar é a maior roubada que pode existir. Se você faz isso com seu parceiro, com seus filhos, com seus pais, no seu ambiente de trabalho, além de você estar reforçando o teu sabotador crítico universal, você está também despertando o outro sabotador da outra pessoa. Olha aí a responsabilidade. Entendeu? E aí vem o impacto em si mesmo e nos outros. O crítico, ele é o sabotador mestre, como eu estou falando. Ele é o sabotador central. Então, a partir dele, ele desperta os cúmplices, que são mais 9, que nós vamos ver, como eu já falei, durante as outras lives, mais 3 lives da semana aí que vai ter, na quarta-feira. Então, e o que ele causa? Ele causa aflição, sofrimento, além de muitos conflitos relacionais. Não sabe se comunicar, só foca no erro, só foca no lado ruim, não consegue perceber, sabe por quê, né? Ele vê e interage no mundo com as lentes do crítico interno, que está aqui, ó, camufladinho aqui na mente, e nós nem percebemos. Vocês viram o quanto a verdade tem aí, que eu falei? Dá para desconfiar que eu estou me sabotando e ainda estou despertando no outro o lado sabotador dele também?
Ainda sou responsável por isso. Entendeu? E aí vem a função original de sobrevivência, que é justamente aquilo que eu já falei, olha, que são as estratégias de quê? Exagerar, reparar, reagir ao negativo. Foi pelo que eu falei ali, olha, reproduzir as chances para não sermos surpreendidos, afetados por algo que a gente não espera. Foi o que eu falei lá na história da floresta, dos nossos ancestrais, onde a gente chama também de intuição, né? Eu intuí alguma coisa e me protejo e saio. Existe isso aí. Então, por perigos não previstos, né? Sobrevivência física e emocional. É essa que é a original dele, a função original da sobrevivência. Alguém quer fazer uma pergunta? Hoje, deixa eu ver aqui, mandar para uma colega minha que ela disse que ela poderia entrar aqui. Deixa eu ver se ela vai poder entrar, que aí antes de encerrar a live ela já entraria. Ela é uma pessoa que é um exemplo, na prática, de ter vencido e vence até hoje o sabotador universal crítico. Vamos saber o que é, por que ela causa essa... Por causa dessa chave... Estou me confundindo aqui mesmo. Por causa dessa função chave de quê? De sobrevivência física e emocional, o crítico é o sabotador universal, só que ele é compartilhado por todos nós. Não é só por mim, por ti, pelo outro. Lembra do ambiente familiar, ambiente externo, escolas, parentes. Mesmo que você tenha um ambiente seguro, mesmo que você queira dar toda a educação que você, com o teu conhecimento agora, dá para o teu filho, você vai ajudar bastante nesse processo, mas você não vai impedir que esse sábio universal sabotador se desenvolva, porque faz parte da nossa natureza humana. Eu digo até mesmo da parte da barbárie, né? Para que a gente consiga se proteger. E tem pessoas, e hoje em dia eu entendo bastante a maldade do mundo, que eles estão com esse olhar, com essas lentes, onde eu tenho que me proteger. Para eu vencer, eu preciso pisar no outro. Para eu ser bonito, eu preciso acabar com o outro. Para eu me sentir bem, eu preciso estar no padrão da sociedade. Isso tudo é o crítico sabotador agindo na tua mente. Que para você ser feliz, você precisa pisar em alguém. Para você conseguir algo na tua vida, sempre tu tem que passar por cima de alguém. Porque era lá nos ancestrais. Era sobrevivência pura. Era barbárie. E a gente traz isso para cá e a gente vê até hoje isso. E ficamos abismados de tanta violência. Violências psicológicas, mentais, emocionais. Que não vemos, mas sentimos, está aqui interno. Ok? Então, independente da circunstância, do ambiente, se a tua ambiente era feliz ou era triste, o crítico afeta todo mundo. Essa é a notícia. Que eu nem sou melhor que vocês, nem vocês melhores que eu. Entendeu? O que nós temos aqui é conhecimentos e vamos colocar ele em prática. Então, ele nos leva a encontrar defeitos. Lembra? Em quem? Em mim, em você, nas circunstâncias, no mundo. Imagina. E nós temos isso. Quem é que aí não tem problemas consigo mesmo? Quem é que não tem problema com o outro? Quem é que não tem problema dentro da sua realidade, do seu contexto? Quem é que não tem problema no seu local de trabalho? É aquele ditado, a gente nunca vai agradar a todos. É aí que tá. Aí que tá o sabotador crítico. Essa mania horrível que nós temos de não olhar pra gente, olhar pro outro. Aí que tá o maior perigo. Então, ele gera uma maior parte da nossa ansiedade, estresse. Nossa, ele desperta tudo que é coisa ruim dentro da gente. Raiva, decepção, vergonha, culpa. Você sente
Você tem esses sentimentos frequentes? Dá para você ter o termômetro, que é aí que tá o teu sabotador universal crítico agindo. Se você tem sempre esses sentimentos. A mentira dele, eu tô dando assim uma resumidinha aqui. A mentira dele se justifica através do quê? Que sem ele nós nos transformaríamos em quê? Em seres preguiçosos. Nossa! E sem ambição, ou seja, sem interesse, que não iríamos muito longe. Olha como é forte. Eu me enganei muitos anos antes de conhecer essa teoria. Já pensou? Ainda vem agora, gente, um detalhe mais importante. Essa voz desse crítico sabotador universal, sabe com que ela é confundida? Para e tenta pensar, o que você acha que essa voz aqui, ela é confundida, sabe com qual? A voz da razão. A voz da razão. Aquela voz durona. E aí a gente não percebe que é aquele sabotador destruidor que está ali agindo. É a função dele, é o papel dele, lembra? Lá, original? Nos fazendo sentir negativos e infelizes. Você passa por isso? Você sente isso? Por quê? Por meio da constante indicação de defeitos em si, no outro e no mundo. Tá bom? A gente está chegando ao final. Tem alguém para fazer alguma pergunta aí? A gente vai chegar agora ao final da live. Eu vou te deixar dois sinais importantes para você ficar de olho. Para começar agora, a partir do momento que você assistir essa live, você que está aqui, você observar, lembra na que eu falei? Se eu não te punir, se eu não botar medo, se eu não criticar os outros, se eu não fizer você se sentir mal, cuidado. Observe se você não está usando isso, se você não está se comunicando, falando com seu marido, com seu filho, falando consigo mesmo, lembra que com gente também? Falando no seu trabalho. Não, se eu não fizer isso, você não vai ser responsável. Lembra? E agora vem a chave de ouro para vocês, para eu finalizar a live. O outro é quando eu... Completa a frase. Quem aí nunca falou essa palavra? Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ser feliz. Quando eu jogar na Mega Sena, né? No meu caso, que eu nunca joguei, eu vou ser feliz? Vou ter sucesso? Quando eu casar, ai, meu marido vai ser, ou minha esposa vai ser do meu jeito. E quando eu tiver filhos, meus filhos vão andar da forma que eu quero que eles andem. E quando eu tiver minha família vai ser exemplar. Cuidado com essa pegadinha do quando te sabotando. Porque além de você ver que esse quando nunca chega, você nunca vai saber que é o sabotador que está agindo. Você vai pensar que é você que é incompetente, que a tua identidade é lá embaixo, que é você que não é merecedora. Então fica a dica da Sal, fica de olho aí. Vai lá na minha bio, se inscreva num desafio, potencialize a sua essência e lá você vai ter a devolutiva aí do sabotador, onde você vai poder eliminá-lo, enfraquecê-lo, detectá-lo e poder viver uma vida leve, plena e feliz e realizada. Tá bom? Então até quarta-feira. Obrigada!